Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live de segunda-feira, live que vamos continuar falando sobre os aspectos específicos desse mês de abril, dentro das variações da raiva. E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, importante também a gente refletir sobre isso, que se chama: será que eu devo levar desaforo para casa, né? Até que ponto que eu tenho que aguentar ou não levar desaforo para casa? Hoje nós vamos refletir sobre esse assunto. Geralmente a gente espera uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Quero agradecer a presença da Lauene. Oi, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. O pessoal vai entrando devagarzinho. Toda segunda-feira o pessoal fica mais lento, mais devagar, né? É assim mesmo. Quero anunciar também que na quarta-feira nós vamos ter live. Não vou falar qual que é o tema é surpresa. E para você estar presente e convidar as pessoas que você acha que podem estar presentes também. Quero agradecer a presença da Ingrid, da Hadashai, sei lá como é que é o nome. Obrigado pela presença. E eu queria, doutora Caroline Rebeca, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E eu queria falar assim, a respeito da frase do dia de hoje, né? A frase do dia é uma frase de Rubem Alves. Eu não consegui achar uma frase específica a respeito do tema de hoje, né? Porque é um tema muito peculiar. Mas é uma frase interessante que ela fala sobre: a vida, ela não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Eu achei genial essa frase. A vida, ela sempre acontece no presente, né? E nesse processo de ser no presente, eu preciso ter noção de que algumas coisas eu tenho que refletir sobre a minha vida. E mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês para essa realidade. Nós temos que ter a nossa dedicação, o nosso momento, né, de reflexão conosco mesmos, né? A gente precisa parar para pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre as nossas histórias. Eu vou trazendo temas reflexivos aqui, estimulando vocês aqui com algumas perguntas, algumas reflexões, sem a pretensão de ser o dono da verdade. Eu quero só estimular vocês a algumas reflexões para aprofundar um pouco nesse autoconhecimento que é fundamental na vida da gente. Então, por isso é que hoje eu quero trazer esse tema do levar desaforo para casa, que é uma variação do tema da raiva, né? Para quem não está chegando agora, só para explicar para vocês contextualizando. Esse mês de abril, eu estou falando basicamente sobre todos os temas, né, relacionados à raiva, que é uma emoção muito comum da gente manifestar na vida e que, se a gente não parar para pensar, a gente acaba manifestando uma série de atitudes da qual a gente se arrepende depois, né? Então a gente precisa refletir sobre isso para poder a gente entender um pouco mais como é que surge essa emoção e tal. E essa de levar desaforo para casa tem a ver com a raiva. Por quê? Às vezes algumas pessoas fazem algumas coisas conosco e que nesse processo de alguém fazer alguma coisa conosco, a gente acaba manifestando algumas opiniões um tanto quanto polêmicas, né? Um tanto quanto ofensivas também, né? Que acaba, trazendo mais prejuízo do que outra coisa, né? Então a gente vai refletir sobre esse assunto hoje. E como é de praxe, eu sempre costumo trazer para vocês conceitos. Eu gosto de trazer conceito porque na nossa sociedade pós-moderna parece que a gente meio que se perde nessas coisas, né? A gente entra num aspecto subjetivo do que a gente acha do que seja uma coisa e na verdade a definição da palavra é outra, e a gente precisa se nortear mais pelo sentido real da coisa do que, né, por outros motivos. Então, vamos falar sobre isso. O que significa desaforo, né? Eu queria falar sobre uma variação, né, da raiva, que significa aquela fúria, né, aquela revolta, aquela tempestuosidade, né? Então, aquela pessoa que procura geralmente chamar um pouco de atenção para si de uma maneira um pouco escandalosa, né? Aquela pessoa indecorosa, né? Que gosta de falar mesmo uma série de verdades na cara e já sai falando mesmo, né?
Então, é aquela pessoa que geralmente ela fica agitada quando ela tem que falar sobre algum assunto, né? Ela manifesta animosidade nessas coisas, ela manifesta um desejo muito grande de falar aquilo que ela pensa, de atingir a outra pessoa, e enfim, ela fica irada, ela fica irritada, ela fica... Sabe aqueles animais, quando eles estão irritadiços, né? Os pelos chegam a ficar ouriçados assim, que ela fica naquela ânsia, né? Geralmente as pessoas que não levam desaforo para casa, elas manifestam um comportamento semelhante. Elas começam a ficar até um pouco mais iradas, mais assanhadas, assim, né? Gera ah, meu Deus, eu tenho que falar, né? Aquela pessoa que mexe, né? Tenta mexer um pouco com as pessoas ali nesse ponto. Então, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que a gente pode classificar como sendo aquela que não aceita levar desaforo para casa, né? Só que, para eu saber refletir sobre esse assunto, eu tenho que falar sobre uma coisa, né? O que seria o tal do desaforo, né? O desaforo é quando a pessoa ela começa a não levar em consideração os direitos humanos básicos das pessoas. Como assim? Se não me falha a memória, há uns dias atrás eu fiz uma live especificamente falando sobre isso. Eu falei sobre direitos humanos. Foi uma live topíssima que está no meu canal do YouTube. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, que eu falei sobre isso em algum tema específico lá, que eu não me lembro qual. E falei sobre várias coisas. Então, se a gente não sabe qual que é esse direito humano que eu tenho, eu acabo fazendo com que a pessoa ela imponha sobre mim uma vontade que não tem que ser daquele jeito, né? E aí é quando eu acabo, de uma certa maneira, levando o tal do desaforo para casa. Então, quando seria intolerável o desaforo? Não posso levar o desaforo para casa. Quando a pessoa ela tenta me envolver num contexto opressor. E esse contexto opressor, gente, eu estou falando sobre o quê? Sobre algo que tem a ver com a liberdade individual. Quando eu falo liberdade individual, não entendam que é fazer qualquer coisa, tá? A liberdade individual significa o direito que todo ser humano tem de ir e vir, né? De pensar de maneira espontânea, de conseguir expressar as suas opiniões de uma maneira respeitosa, de uma maneira decorosa, né? Com decoro e tal, enfim. Então, a pessoa não pode, eu não posso tolerar, né, eu não posso levar o desaforo para casa de alguém tentar tolir esses direitos individuais que eu tenho como ser humano, né? Seja na minha liberdade de expressão, seja na minha liberdade individual, né, enfim, especificamente falando, ou quando alguém tenta me colocar numa posição que a gente chama de inferioridade. Né? Essas situações, essas circunstâncias, elas estão beirando um pouco aquela questão de uma certa tirania, de uma certa opressão. E aí, quando eu entro dentro disso, eu não posso aceitar. Né? Eu não posso aceitar. Porque eu estou falando de um contexto, gente, que é um contexto de vida normal. Tá? Eu não estou levando em consideração exceções da sociedade nem nada assim, não. Mas eu estou levando em consideração quando eu estou vivendo com uma pessoa, convivendo com ela, e eu começo, de uma certa maneira, a ser envolvido numa situação que a minha liberdade individual ela está sendo prejudicada. Aí eu começo a pensar em circunstâncias de desaforo, né? E nesse processo, o que a gente tem que entender, né? De que existe a parte que é tolerável eu levar desaforo para casa. Se eu não paro para pensar nisso também, eu posso acabar achando que eu tenho direito a tudo, e não necessariamente eu tenho, né? Por exemplo, quando eu estou errado em alguma coisa, e a pessoa me corrige naquilo, desde que ela não me trate com desrespeito, seria classificado como uma forma de eu levar aquele desaforo para casa, sim. Não seria um desaforo, mas a pessoa interpreta como se fosse, sabe, nesse sentido. E quando alguém... sabe o orgulho ferido mesmo? O orgulho ferido da pessoa do tipo assim, ela foi corrigida numa opinião que ela sabe que ela está errada. E ela acha que aquilo é um desaforo. A pessoa fala claramente, olha, você não está pensando certo, por isso, por aquilo. E esse processo, gente, que eu estou lutando, assim, que eu estou batalhando, né? Conosco aqui, de uma certa forma, e tentando popularizar essas informações, tem qual objetivo? O objetivo da gente conseguir criar relações humanas de verdade,
né? Porque senão a gente começa a levar desaforos para casa dentro de contexto de tiranias, de opressões, e eu não consigo conversar com bom senso. Eu quero fazer com que tudo seja de acordo com a minha vontade, a minha opinião, o meu querer, o meu poder, a minha ideia individual. E eu não posso prevalecer a minha vontade individual sobre a vontade do outro. Eu preciso compreender que todos nós temos direitos, especificamente falando, né? E o meu direito se esbarra no direito do outro, inclusive se eu sou uma figura de autoridade, né? Agora, quando eu não estou nesse contexto de figura de autoridade nem nada assim, eu preciso me enxergar como um igual. Eu posso ter uma desnivelação de conhecimento, de patamar de vida, de uma série de coisas. Só que o outro tem sim a necessidade de ser tratada tão bem quanto eu, em qualquer contexto. E esse tipo de desaforo eu não posso levar para casa, né? Agora, outras coisas que eu não posso levar para casa, esse é o tema de hoje, tá, Érica? Levar desaforo para casa, como é que eu faço, né? Devo, não devo levar desaforo para casa? Quando é que é tolerável, né? Enfim, quando eu preciso dar a cara para bater se eu estou fazendo certo em alguma coisa, né? Seria mais ou menos nesse contexto. E eu queria agora manifestar um questionamento dessas coisas. Se a gente parar para pensar na alteração do significado do que é levar desaforo para casa, o que a gente entende de que desaforo é o quê? Por exemplo, se eu for perguntar para você individualmente aí, o que você individualmente considera como sendo levar desaforo para casa? Escreve aí para mim um conceito pessoal. O que você considera não levar, né? Essa seria a pergunta. O que para você seria não levar desaforo para casa? Seria a pessoa falar algo para você, e esse algo seria o quê? Eu já estou até respondendo, né? Eu nem espero vocês responderem, mas vocês ficam tão quietinhos, não respondem. Como é que seria isso, né? Porque, vou falar da alteração de significado. Depois de um certo tempo, não sei por qual motivo, assim, é uma crítica que eu quero manifestar também, minha, pessoal, uma visão pessoal. Por algum motivo as pessoas têm tido um analfabetismo funcional. A gente não sabe mais o significado das coisas, né? E aí o que acontece? Se a pessoa ela passa por um processo de não pensar, igual a Nana colocou aí, ó, de não pensar como eu penso, eu acho isso um desaforo. Isso não é um desaforo, gente. É uma ideia diferente. Só que o ser humano, o que ele está querendo? Ele está batendo na tecla. As pessoas batem na tecla e insistem que não é assim. As pessoas têm que pensar igual mesmo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem, gente. De uma certa forma, pode até ser que tenha. Por quê? Se a gente parar para refletir um pouquinho, existem algumas convicções que elas são lógicas, coerentes e constatáveis. Só que o ser humano, eu não sei o que acontece. Parece que as pessoas não sabem internalizar essa necessidade de raciocinar de maneira encadeada e lógica, né? Por exemplo, aquelas visões específicas. Vou pegar os primeiros princípios. Na filosofia tem uma coisa que eu acho genial, que se chama primeiros princípios. O que significa isso? São informações, são convicções verdadeiras que todo mundo consegue chegar nas mesmas convicções por simples observação dos fatos, né? Acompanhando ali aqueles fatos de uma maneira sistemática, você chega na mesma conclusão que todo outro ser humano. Um exemplo que eu citei, eu acho que semana passada, domingo, sei lá, foi o seguinte: o Sol, por exemplo, ele esquenta, ele ilumina. Quem é que questiona isso? Ninguém. Isso faz parte daquelas informações de primeiro princípio. Outra coisa, depois que a gente fica mais velho, todo mundo consegue perceber o quê? A gravidade. Certo ou não? Se você levanta um objeto em qualquer lugar dessa Terra, desse planeta Terra, o objeto vai tender a ir para o chão, né? Isso é uma verdade, isso é uma observação constatável, faz parte dos primeiros princípios. Outra coisa, a cor do céu, observável da Terra, por exemplo, né? Existe uma cor específica até uma certa hora do dia, depois essa cor se altera, é uma outra observação constatável. Então, esse critério
de a gente conseguir observar as coisas, ele foi sendo relativizado demais, né? E a gente foi alterando, o ser humano foi buscando uma maneira de alterar o significado que nós damos para as coisas, e isso gerou uma insegurança completa, uma torre de Babel. Nós vivemos num mundo atualmente que está sendo assim. Se eu falo, nossa, eu gosto de você, a outra pessoa ela pode interpretar isso com segundas intenções, né? E achar de que eu falar que eu gosto de alguém tem a ver com alguma coisa diferente de eu só falei que eu gosto da pessoa, né? E assim essas alterações de significado, nós temos tido problemas na comunicação. Quando a gente começa a falar sobre relacionamentos em geral, a gente sempre vai se esbarrar nessa via comunicativa. E se eu não consigo ajustar a maneira com a qual eu converso e dialogo com o outro, como é que eu vou fazer? Aí é a hora que eu começo a achar que eu estou levando certos desaforos para casa. E talvez eu não esteja. Eu só estou lidando com alguém que pensa diferente e eu não quero aceitar. E eu estou achando que isso é um desaforo, né? E vice-versa. E às vezes não é. Não é um desaforo, né? E aí é o questionamento, né? Você sabe identificar o que seria um real desaforo? O que é um desaforo mesmo? Se alguém, assim, é óbvio, né? Se alguém chegar em você e falar assim, desculpa, mas esse pensamento seu está totalmente errado. Igual a Nana falou, isso não é um desaforo. Agora, se outra pessoa chega e fala assim, você não está me entendendo, você não está na minha cabeça para você entender o meu ponto de vista, isso é um desaforo? Mas tem gente que, se você falou que não, realmente não é um desaforo, mas tem gente que acha que encara como se fosse e reage desaforadamente, contra-atacando, altera tom de voz, né? Como é que é isso? Como é que as minhas relações, que critério que eu tenho para pautar as minhas relações sociais? Né? Agora, uma outra coisa que eu queria problematizar aqui com vocês, trazer uma problematização. Até que ponto a gente pode permitir com que alguém atrapalhe o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? É você falar... O que é isso? Qual que é o critério que eu tenho para isso? E isso aí eu posso achar de que se a outra pessoa fala, olha, você não pode xingar o outro, isso é um problema, isso é uma calúnia, é uma difamação. A outra pessoa pode encarar isso como um desaforo. Ah, mas como assim eu não posso falar o que eu penso? Não, você pode falar o que você pensa. Você não pode ofender uma outra pessoa que é um igual a você. O critério muda. Você entende quando eu falo? O critério muda, porque o critério passa a ser o quê? Destaca-se a importância de você falar adjetivos negativos para alguém e você diminui a importância de você tratar o outro como um igual, um outro ser humano. Então eu mereço, o outro merece, porque ele está tendo uma atitude que merece essa ofensa. Será? Como é que é isso? E aí a gente acha bonito, né? O ser humano é muito interessante de observar. Aí a gente vai lá ver uns vídeos no YouTube, a gente vê lá uns vídeos no WhatsApp, né? Aqueles vídeos que falam, o bom da vida é você manifestar atitudes de amor. Nossa, como toca o coração, né? Aí aqueles vídeos que a família se reúne na época da Coca-Cola, do Natal, não sei o quê, e aí dá um presente, e aquela coisa bonita de ver, né? Aqueles vídeos lindos, né? Que você vê lá dos soldados norte-americanos que passam meses, anos aí na guerra lá, aí eles voltam para casa, a família abraça com aquela saudade, aquele tocante, muito tocante. Beleza, no vídeo ficou legal, ficou lindo de ver no vídeo. Agora, vai tentar fazer isso na vida real. Deixa essa pessoa manifestar uma coisa contrária ao que você pensa. Não vamos longe, não. Deixa essa pessoa falar assim, olha, você está dentro de um contrato que eu estabeleci com você, que você tem a necessidade de fazer X coisa para comigo. E essa pessoa não cumpre essa X coisa. Ela deixa de fazer aquela X coisa. E aí? Na nossa vida a gente estabelece muito combinado assim. Relacionamento é um deles, não é não? Por exemplo, se você está num relacionamento com alguém e essa pessoa, ela fala assim, não,
Pode ficar tranquilo. Eu vou ser extremamente verdadeiro com você. E aí, chega um dia, no final de semana, esquecendo dessa pandemia, a pessoa chega e fala assim, esquece de te avisar por algum motivo e vai para um barzinho com amigos, happy hour. E aí, a pessoa, a companheira ou companheiro da pessoa chega e fala assim, cadê você? Ué, tô aqui no bar com fulano, ciclano, beltrano e tal, não sei o quê. Quem falou que era pra você ir pra aí? Como assim? Você não devia ter feito isso? Mas não sei o que. E a pessoa não leva isso pra casa, porque ela acha que isso é um desaforo. Isso é um desaforo? A pessoa está exercendo o direito dela de ir e vir. O indivíduo tem esse direito. Ele pode ter quebrado uma promessa, um contrato verbal ali, de não ter avisado, de não ter falado, tal. Mas a pessoa fica com raiva porque ele foi sair com amigos ou amigas. E encara isso como um desaforo. Aí ela fala, eu não aceito isso, eu não levo esse desaforo para casa. Desaforo. Como é que é isso? Né? E assim, se tiver acontecido combinado, o que tem a pessoa esquecer? Aí as pessoas começam a fazer o quê? Freudianamente falando, que tem até o documentário na Netflix que vai ser um desserviço à população, já afirma isso, né? Sobre Freud, as pessoas começam a interpretar demais. Ah, mas fez isso por conta disso. Não, mas deve estar aprontando e não sei o quê. Sem evidência de nada. Sem nenhum tipo de evidência. Já tira conclusões. Já vira uma pessoa presunçosa, que é uma variação ali do orgulho, né? A presunção é uma variação do orgulho. E aí ela começa a manifestar essas atitudes. E depois fica lá, não, porque nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver em comunhão, em paz e tal. Como é que nós queremos dar qualidade para as relações sem entender esse processo que a gente mesmo manifesta nas próprias relações sociais que nós estabelecemos? Que qualidade é essa que eu quero ter de relação social com as pessoas? Ah, mas eu não faço isso não, Gulliver. Será? Puxa para a memória um pouquinho. É um processo contínuo de você observar a si mesmo, saber revisar essas coisas para poder manifestar novas atitudes. Por quê? Você tem que reconceituar mesmo, é trazer novos conceitos. Por isso que eu gosto de conceito, eu trago o conceito mesmo e falo, né? O conceito disso é isso. Nós precisamos, eu acho que a tendência do mundo tem que ser essa. A gente tentar buscar mais aquilo que é a definição da palavra mesmo, das coisas, né? Do tipo, senão a gente vai ficar cada um com a verdade, e aí a gente não vai chegar em consenso nenhum, né? Por que nós conseguimos aceitar a língua portuguesa tal qual ela é? Ninguém fica questionando as regras da língua portuguesa, porque tem que ser o que é, e pronto, acabou, é um consenso e pronto, acabou, fica sendo consenso, né? Agora, se eu quero alterar o significado de tudo, eu vou tender a viver num mundo onde eu vou me sentir totalmente incompreendido. E esse vírus que entra na cabeça de alguém e essa pessoa acha de que ninguém está entendendo ela porque ela alterou o sentido de tudo na cabeça dela, ela acha que liberdade é ela fazer o que ela quiser, ela acha de que poder ela mandar em quem ela quiser, mandar do jeito que ela quiser, proibir o que ela quiser. Ela vai criando coisas e é um vírus isso, né? De uma série de coisas. Ela vai colocando isso na cabeça e alterando o significado daquilo que realmente ela pode fazer para consigo e para com o outro, de que ela chega na conclusão um dia de que não, ninguém me entende, minha vida não tem sentido, e ninguém gosta de mim. Olha isso, ela pega a palavra, ela coloca os 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo e coloca tudo no mesmo balaio. Ninguém gosta dela. Isso é o quê? É uma alteração de significado que a pessoa colocou na cabeça. Isso começa através desse processo ali de a gente ir vivendo, né? E a gente vai sendo envolvido nessa relativização do que existe, do que as coisas são, né? Dos consensos que as pessoas estabelecem. As pessoas não sabem manifestar pensamento crítico. Elas não sabem manifestar. As pessoas querem criticar tudo.
criticar tudo, sendo que existem coisas que não merecem crítica porque não está prejudicando ninguém. A crítica ela é muito bem-vinda quando essa crítica ela está aparecendo num contexto de prejuízo real. Aí eu tenho que criticar, aí eu tenho que questionar. Mas quando não existe prejuízo, e prejuízo mesmo, tá, gente? Não é só uma frustraçãozinha, não. A pessoa não sabe lidar com o ego dela ferido, e aí ela vai querer questionar por conta disso. Né? Foi frustrada em alguma coisa, ela acha isso um desaforo, encara isso como um desaforo. Frustração faz parte da vida. Né? Então, se você acha que talvez não seja parte da vida, né? Tenta fazer uma coisa. Numa entrevista de emprego, se você receber um não, trata esse entrevistador como se ele tivesse desaforado com você e começa a falar verdades na cara dele para você ver como é que você vai ser tratado. Por que ninguém faz isso? Algumas pessoas até fazem, né? Muito poucas. Mas esse nível do bom senso, ele tem que ser ampliado para as nossas relações mais micro. Eu tenho que parar de encarar a vida como se tudo fosse um desaforo. Né? Você já viu aquelas pessoas que ficam reclamonas demais? Né? Como se tudo fosse uma afronta, né? Como se tudo fosse um processo de ofensa pessoal mesmo. Né? E às vezes não é. Às vezes não é. É só uma falta de você parar e pensar, peraí, isso que eu estou pensando é o quê? Né? Que envolve você se autoconhecer. E às vezes a conclusão que a pessoa chega é qual? Nossa, o que eu estava pensando era uma coisa diferente do que o outro estava dizendo. Chegar nessas conclusões, gente, é uma coisa libertadora. Libertadora, que aí eu já estou falando, né? Como é que eu lido? Como é que eu lido com o tal do desaforo? Que eu não, né? Enfim, é isso, é libertador. Você chegar na conclusão que você entendeu a coisa errada e que você está tendo a oportunidade de entender a coisa certa. Isso é genial. Nossa, você se sente feliz, assim, porque você está amadurecendo, você está crescendo, intelectualmente inclusive. Mas, se você cristaliza a sua opinião e acha que só o que você está pensando é o certo, aí é a hora de você prejudicar suas relações sociais, você não perceber. Não perceber. E por isso que a gente está vivendo numa sociedade muito complicada, né? Qual é o terreno fértil que a gente tem podido observar? Que as pessoas elas acham que não tem que levar desaforo para casa. Rede social. É o terreno fértil que a maioria, alguns seres humanos específicos, eles acham que não tem que levar desaforo para casa. Eles têm que atacar mesmo, eles têm que falar palavras ofensivas, eles acham de que pensar diferente é um desaforo, é uma afronta, né? A pessoa fica excitada ali, né? Ela fica rebuliça, né? Ela fica inquieta, ela manifesta aquelas opiniões, ela faz barraco, ela grita, ela ofende, ela xinga, ela faz e acontece. E não tem que ser desse jeito. Eu preciso ter humildade, bom senso de olhar para minha cabecinha oca e entender de que dentro dessa cabecinha oca tem um monte de coisas que estão fora do lugar. Tem um monte de conceitos que eles têm que ser revistos, né? Aos moldes, meu livro está ali, aos moldes de alguns grandes autores da psicologia terem que escrever coisas para a gente poder chegar num consenso de que o que a gente está pensando é errado. Olha que tempo que a gente perde. Meu Deus, né? A gente dá uma volta gigantesca. A gente vai, muda o significado de tudo na nossa cabeça, a gente questiona coisa que não tem que ser questionada, a gente se acha crítico demais das coisas e a gente vai vivendo a vida de uma maneira muito prejudicial, né? A gente manifesta algumas atitudes irônicas, as atitudes sarcásticas e a gente vai manifestando essas coisas sem critério. E a gente não para observar a realidade que está afetando a mim, a você, ao outro, né? Quer ver? Eu quero levantar essa questão. Eu estava tentando evitar, mas eu vou levantar. Como é que está sendo para vocês perceber essas restrições governamentais do seu direito de ir e vir? Vocês chegaram a ver alguns vídeos de uma pessoa, se não me falha a memória, eu acho que não sei se no Rio ou em São Paulo, não sei, eu acho que foi no Rio mesmo, não sei. Que ela foi presa porque ela estava sozinha praticamente, não via outra pessoa, num parque público. Não tinha quase ninguém do lado dela. Quase ninguém. E aí um jornalista foi lá, a abordou junto com a guarda municipal
E a determinação, acho que foi em São Paulo. E a determinação do governo de São Paulo é mandar prender todo mundo que está descumprindo a sua determinação de ficar em casa. E a pessoa foi presa. Uma senhorinha já, tal, inocente ali, você via que era um cidadão de bem. Enquanto que, se você olha em rede social, só em Brasília foram soltas 600 pessoas do presídio. 600 pessoas do presídio, por quê? O argumento é de que os presos não podem ficar lá porque eles podem contrair Covid e morrer. São um grupo de risco. Estão aglomerados. Por que não restringe a visita então para esse povo? Deixa eles lá. Eles estão lá isolados mesmo, já estão em isolamento. 600 presos. Pesquisa no Google, dá uma olhadinha aí. Hoje em dia a gente tem acesso à informação fácil. E você acha que isso é o quê? É um desaforo ou não é um desaforo? O seu direito de ir e vir está sendo prejudicado. E você está fazendo o que com isso? Está levando o desaforo para casa? Provavelmente está. O que está sendo feito para você entender de que algumas medidas de restrição elas vão ter impactos na sociedade daqui a um tempo? Você está parando para pensar, você está se informando, você está querendo entender o conceito real da coisa ou não? Ou você está preocupado só com o seu? Com o dinheirinho que vai cair do governo que ele liberou, que vai cair na sua conta, se você tiver o direito? Como é que é isso? E as pessoas que são autônomas? Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? De que, se não me falha a memória, eu acho que mais de 200 mil empresas foram fechadas nesse período de quarentena, ou mais. Se não me falha a memória, eu estou confundindo aqui os dados, mas acabei de assistir uma informação aqui do YouTube, né? De que um dos maiores sócios das maiores e-commerces, né, que são aquelas plataformas digitais, eles fecharam mais de 200 mil empresas por conta dessas restrições governamentais. E aí? Que impacto isso vai ter financeiramente na economia do Brasil? Vocês já pararam para pensar nisso? A coisa está ficando séria. Será que isso não é um tipo de desaforo? Isso eu estou pensando numa escala macro. Agora, se eu colocar numa escala micro, como é que fica isso? A gente precisa parar para pensar. E eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que o nosso Brasil tem vivido, os brasileiros em geral. A gente tem eu vi uma frase hoje de um internauta qualquer lá, dizendo o seguinte: o problema de alguns brasileiros é que eles acham que bastam estar certos e não se movimentam. Isso é genial. A gente só quer estar certo, a gente só quer debater. Algumas pessoas só querem entrar no debate, mas fazer alguma coisa para a situação mudar, seja individualmente, seja no coletivo, ninguém quer fazer. Ninguém quer colocar a pele em risco. É muito egoísmo, né? É muito orgulho, né? Aí você fica irado quando esbarra no seu direito, né? Mas e o direito do outro? E o direito dos outros? Você está levando em consideração? Porque você vive numa sociedade, se você não sabe. Nós vivemos numa sociedade. Como é que a gente faz para poder tornar esse mundo um lugar mais humano, de fato? Porque o que a gente tem percebido são atitudes talvez um tanto quanto tirânicas, opressoras, para não dizer outra coisa. E aí? E aí? Levar desaforo para casa. Esse é o tema da live de hoje. E eu queria especificamente dizer o seguinte: a receita para você não levar desaforo para casa, primeiro de tudo, é você saber o que você está chamando na sua cabeça de desaforo. Porque aquilo que você está achando que é um desaforo pode não ser. Pode ser apenas uma opinião equivocada sua, porque você não pesquisou o suficiente e não entendeu a realidade da coisa, e você fica querendo que os outros validem sua opinião concordando com você. E você vai lá dar seus chiliques. Fica irritadiço, fica
nervoso, nervosa, achando de que basta isso para você se manifestar como ser humano, como pessoa. Isso é um contexto, tá? Outro contexto é, se realmente for uma situação que a pessoa está privando você de viver liberdades individuais, as opressões ali que a gente está vendo que acontece e tal, enfim, liberdade de expressão, de ideias, de opiniões, se isso estiver acontecendo, você está sendo inserido num contexto de opressão e não está vendo. Você não está podendo manifestar a sua opinião como pessoa, como cidadão do mundo, existente no mundo. Você está sendo calado por um poder que a pessoa tem e que talvez veio de você. Porque você apertou uns botãozinhos numa maquininha lá e essa pessoa foi para uma posição de figura de autoridade. Mas veio de você, da sua ação. E aí essa pessoa está tendo algumas atitudes de te privar dos seus direitos e você está deixando. Está levando desaforo para casa. E esse é o perfil de situação que você não deve levar para casa. Se você estiver errado, beleza. Se você estiver fazendo coisas que não deve, etc, etc, aí você tem que colocar o rabinho entre as pernas e levar para casa mesmo o desaforo. Mas caso contrário, não. Então fica essa reflexão, né? E a gente tem que parar de ser um pouco bobo, né? A gente tem que parar de ser um pouco alheio aos interesses individuais, porque eu ainda não falei sobre egoísmo, né? De que esses interesses podem estar prevalecendo sobre o que você quer, sobre as coisas que você precisa exercer, né? Como ser humano, enfim. E esses direitos, eles envolvem os direitos mais básicos, inclusive de você ganhar dinheiro, inclusive de você se alimentar, inclusive de você poder exercer a sua dignidade trabalhando, de você saber dialogar, de você ter respeito pelas suas ideias, que as pessoas manifestem respeito pelas suas ideias, pelas suas opiniões, pelas suas necessidades, pelo seu ser constituinte como ser humano, enquanto alguns vivem dentro de uma bolha achando que nada atinge eles. Essa é a reflexão do dia de hoje. Quarta-feira vamos ter live novamente. O tema da live de quarta é segredo. Só quem estiver presente vai lembrar, vai saber qual é o tema, tá bom? E para quem chegou depois, quero agradecer imensamente a presença. Hoje nossa live falamos sobre levar desaforo para casa. Devemos ou não devemos? E essa live vai ficar disponível por 24 horas, depois eu disponibilizo ela no YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até quarta-feira.